Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Hoje nós vamos seguir a partir do verso de número 19. É a porção que nós exporemos aqui hoje, tá? Então deixe sua Bíblia aberta aí. À medida que nós formos seguindo, nós vamos passar por todos esses versículos de 19 até o versículo de número 30. E aí, para que nós possamos guardar essa mensagem no coração, eu preciso, antes de tudo, explicar aqui para vocês o contexto, desse episódio que nós temos aqui registrado no capítulo de número 19, capítulo de número 11, a partir do verso de número 19. Esse texto, especialmente, queridos, ele faz uma pivotagem no livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma transição, ele marca uma mudança significativa no texto de Atos dos Apóstolos, porque a partir daqui nós teremos o protagonismo desta igreja que veremos nascer hoje, a igreja de Antioquia, bem como dos líderes dessa igreja, especialmente Barnabé e Saulo, e depois Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Esse texto que nós veremos hoje é um texto que nos mostra o próprio Deus estabelecendo a criação de uma igreja que nasce como uma igreja modelo para nós hoje, para as igrejas de todo o tempo, e certamente deve ser para nós uma referência daquilo que nós queremos vir a ser. E aqui eu queria começar falando sobre essa ideia de modelo, Você tem modelo para a sua vida? Você tem um modelo de casamento no qual você se espelhe? Você tem um modelo de profissional, o qual você segue? Para a nossa vida é muito importante termos modelos, irmãos. Em tudo da nossa vida em que nós queremos excelência, é importante que nós olhemos para pessoas, é importante que nós olhemos para aqueles que conseguem desenvolver com excelência aquilo que fazem, a fim de que nós também busquemos isso como referência. E se nós observarmos o apóstolo Paulo e todas as igrejas que ele vai plantar depois de sair de Antioquia, certamente Antioquia serviu como modelo para as igrejas que ele plantaria e serviu como modelo para todas as demais igrejas gentílicas que nós veremos ao longo de todo o Novo Testamento, Igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia, igreja de Esmina, de Pérgamo, todas essas cidades nasceram da semente que sai desta igreja, especialmente de Antioquia, ou melhor, toda não, grande parte delas, e essa igreja de Antioquia certamente é para nós uma referência, um modelo, e por isso, eu queria que você lesse esse texto hoje, pensando nessa igreja nascendo, como uma referência para mim e para você, como uma referência para nós enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo. O título desse sermão hoje é Antioquia, nasce uma igreja modelo. Então, leia esse texto e pense nas coisas que você ouvirá desse texto, como uma referência para mim e para você, uma referência para nós enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo. O texto bíblico, vamos ler então, Atos 11, a partir do verso 19, nos diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse
que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Bem, nessa leitura que fizemos, nessa curta leitura que fizemos, nós temos aqui um panorama de uma igreja que nasce para ser um modelo de fé para todas as igrejas em todo o tempo. Nós vemos essa igreja como um modelo de fé, tanto pelo modo como ela nasce, quanto pelo modo como ela se desenvolve. E mais à frente ainda nós veremos ela na sua plenitude, né? Naquilo que ela poderia ser o estado de maturidade, inteireza daquela igreja. E eu queria que você entendesse isso aqui em primeiro plano. Nós como cristãos, e como cristãos participantes de uma igreja, nós nascemos na fé em uma igreja local, e o propósito de Deus é que eu e você nos desenvolvamos enquanto cristãos, que nós desenvolvamos a nossa fé, que nós amadureçamos, demos fruto, cresçamos e cheguemos à plenitude do que podemos ser enquanto filhos de Deus. E eu queria que você entendesse que não apenas nós particularmente, mas as igrejas também, nós enquanto corpo de Cristo, nós nascemos enquanto igreja e também precisamos nos desenvolver e chegar enquanto igreja a ser a plenitude daquilo que Deus pretende para nós. Nós veremos a plenitude dessa igreja no capítulo 13 de Atos. E eu gostaria muito de, chegando lá, que você percebesse essa dimensão desse crescimento dessa igreja. Mas aqui, essa igreja já nasce saudável e já nasce como modelo para nós, embora ela ainda não tenha atingido a sua plenitude. E já aqui, há muita coisa a nós aprendermos na imitação dessa igreja. Especialmente eu quero enfocar o modelo dos cristãos engajados na missão e o modelo dos líderes, que são para nós uma referência, a fim de que nós cresçamos na nossa imitação de Cristo. Tudo bem, irmãos? Então, primeiro eu quero olhar com vocês para o modelo dos cristãos, e depois eu quero olhar com vocês para o modelo dos líderes. E a primeira coisa importante, então, nesta igreja modelo, é que nós temos o modelo dos cristãos engajados na missão. Nós temos cristãos aqui que estão engajados em anunciar e engajados em aprender. E é exatamente por esses atributos que nós vemos desses irmãos engajados em anunciar e engajados em aprender, que nós temos nestes irmãos um modelo para a nossa vida. Você tem cristãos que são para você um modelo? Há cristãos que são para você uma referência? Há pessoas que servem a Cristo e são para você um modo pelo qual você enxerga aquilo que você gostaria de ser à frente? Estes irmãos aqui eram irmãos, em princípio, engajados em anunciar o Evangelho. Observe o que diz o verso, aqui no capítulo de número 11, o verso de número 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E o texto continua dizendo que no verso 20, esses em Antioquia começaram a anunciar as boas novas de Jesus também aos gregos. Estes irmãos, eles são para nós um modelo, porque eles, lembrem do episódio de Estevão que aconteceu no capítulo de número 7 de Atos. Já passamos aí por esse episódio há 4 capítulos atrás, né? Há umas dezenas de sermões atrás. Nós vimos que aqueles irmãos foram expulsos de Jerusalém. É destes irmãos aqui que esse texto está falando. Muitos irmãos que haviam crido em Cristo no Pentecoste permaneceram em Jerusalém até o episódio da morte de Estevão. Quando Estevão é morto, começa uma grande perseguição contra esses irmãos em Jerusalém. E daí eles são dispersos por todo o mundo. Muitos deles vão a diversas cidades romanas, né, daquele tempo, anunciando Cristo. Só que, diz-nos o texto aqui, anunciando apenas aos judeus. Mas naquela cidade de Antioquia, estes irmãos
começam a anunciar Cristo também àqueles que não eram judeus. Mesmo sendo perseguidos, esses irmãos que eram cristãos comuns, como eu e você, começaram a se engajar na missão, a anunciar o Evangelho de Cristo. E observe bem, eles nem tinham uma liderança local em Antioquia que os instruísse a anunciar. Eles estavam apenas, obviamente, sob a inspiração de homens como Pedro e homens como Estevão. Estevão, por exemplo, havia dado sua vida por Cristo. E estes irmãos, mesmo sem ter uma liderança, mesmo sem fazer diversos sinais e milagres, como nós vimos, por exemplo, através de Filipe, estes irmãos crentes comuns como eu e você, simplesmente se entendiam comprometidos a anunciar o nome de Cristo, do jeito que eles sabiam, da forma como eles podiam. Por quê? Porque embora não houvesse sinais e maravilhas, havia amor a Cristo e o desejo de ser fiel no cumprimento da missão. Esses irmãos são exemplo para mim e para você, porque eles se comprometiam diariamente na pregação do Evangelho. Percebe que grandeza desses irmãos? A gente não vê ali nomeados entre esses irmãos nenhum nome especial, nem alguém que tivesse uma grandiosa formação, nem alguém que fosse dentro do grupo apostólico, Mas, mesmo sendo cristãos comuns, como eu e você, esses irmãos são imitáveis, e esses irmãos são para nós um exemplo, porque na vida diária eles anunciavam a Cristo. E óbvio, se eles anunciavam a Cristo, eles conheciam claramente a boa nova do Evangelho. Eles sabiam anunciar, diz o texto bíblico aqui, que eles anunciavam a boa nova a respeito de Jesus Cristo. A boa nova a respeito do Senhor Jesus, diz o verso de número 20. Eles eram crentes comuns, mas que, se alguém lhes perguntasse em que criam, qual era o centro da sua fé, o que lhes tornava discípulos de Jesus, eles saberiam responder. Eles tinham clareza para anunciar essas coisas. Quando Pedro pregava, e quando Pedro se reunia em Jerusalém com a igreja, eles estavam reunidos com Pedro e a igreja, para entenderem com clareza a mensagem do Evangelho que lhes havia trazido a nova vida. E esses irmãos, portanto, conheciam a boa nova. E esses irmãos, até por não anunciarem nas sinagogas, a gente pode deduzir que eles não eram rabinos, Eles não tinham uma formação teológica robusta, mas estes irmãos, no seu dia a dia, embora não tivessem acesso à sinagoga para pregar, no seu dia a dia anunciavam Cristo. Imagine aqui, alguns deles eram padeiros, outros deles eram costuradores de tendas, outros deles poderiam ser médicos, outros deles tinham outros ofícios, e no dia a dia, no caminhar com as pessoas, eles anunciavam Cristo. Eles aprenderam como Jesus. A gente observa Jesus, por exemplo, indo beber água num poço, e lá no poço onde ele buscava água para beber, ele anuncia a boa nova a uma mulher que está à beira do poço com ele. Nós olhamos para Jesus, talvez teria passado algumas vezes ali, na coletoria de impostos de Mateus, e outra vez Jesus trocava uma conversa com Mateus, até o ponto de chegar a Mateus e dizer: vem e me segue. Por que Mateus responde prontamente a Jesus, irmãos? Certamente Mateus já havia ouvido a boa nova do Evangelho, e Jesus certamente, algumas vezes, como cidadão comum, tal qual eu e você, pagando seus impostos, e tal qual os cidadãos daquele tempo, tinha ido algumas vezes à coletoria de impostos, e compartilhado sobre a boa nova com Mateus. E estes irmãos estavam fazendo exatamente o que o Senhor Jesus fazia, eu diria, no campo da sua vida privada ali. É claro que Jesus, como pregador do Evangelho, muitas vezes juntava multidões, mas é da prática da vida de Jesus, nos seus desenvolvimentos diários, sentar com aqueles que passavam pelo seu dia a dia e compartilharem o Evangelho. E esses irmãos assim o fizeram. Quer fosse vendendo pão,
quer fosse vendendo tecidos, quer fosse costurando uma tenda, quer fosse em qualquer dos seus ofícios. Esses irmãos anunciavam a boa nova de Jesus aos cidadãos da cidade de Antioquia. E por isso, diz-nos o verso de número 21, observe o que diz o verso 21. Leia comigo ali, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por que essa igreja é uma igreja imitável, uma igreja modelo, irmãos? Por que esses cristãos são cristãos modelo para nós? Porque são irmãos que entenderam que Deus os havia enviado pessoalmente, que mesmo sendo perseguidos, não tiveram medo de compartilhar Cristo e de fazê-lo na sua vida diária, e de fazê-lo no seu dia a dia, e de fazê-lo junto às pessoas com as quais conviviam, tal qual Jesus fizera, imitando a Jesus. Certamente eles ouviram falar de Jesus sentado junto ao poço, pedindo para beber água e conversando com uma mulher e lhe anunciando a boa nova. Certamente eles ouviram falar também de muitos episódios nos quais os próprios discípulos também tiveram essa mesma experiência de compartilhar Cristo ali na convivência. E por isso a mão do Senhor estava com eles e muitos creram. Isso é lindo, porque às vezes nós pensamos, né, que nós não temos lá a formação teológica que nós gostaríamos de ter, que nós nem temos, sei lá, um espaço público para pregar, né? Mas esses irmãos anunciavam ali no dia a dia. E a fala desses irmãos, dirigidas àqueles que não conheciam o Evangelho, era nada menos que a própria mão de Deus estendida para salvar a muitos aqueles que recebiam o Evangelho. E Deus fez assim, irmãos, porque o que é o poder de Deus para a salvação, não é o indivíduo que anuncia o Evangelho. O poder de Deus para a salvação é o próprio Evangelho. E você tem exatamente tudo o que é necessário para que aqueles que estão ao seu redor, sobre eles a boa mão de Deus também esteja estendida, para que eles ouçam o Evangelho. Entende isso? Então percebe aqui, porque esses irmãos são um modelo para nós, porque eles estavam engajados na missão. E uma outra coisa importante sobre esses irmãos em Antioquia: esses irmãos estavam engajados em aprender, por isso, esses irmãos são também um modelo para nós. Observe o verso de número 26. O texto bíblico diz aqui que Barnabé havia ido a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Esses irmãos eram irmãos abertos a continuar aprendendo. Embora fosse notório que eles já eram virtuosos, porque aquela igreja nasceu espontaneamente, pela vida cristã intensa que esses irmãos tinham, embora fosse notório que eles já eram frutíferos, eles se entenderam necessitados de continuarem aprendendo. Eles tinham um coração ensinável. Eles receberam um líder enviado pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, tendo ouvido falar que Antioquia crescia, enviaram para lá Barnabé. Barnabé depois vai em busca de Saulo e traz Saulo para ser um dos líderes dessa igreja. E esses irmãos, eles se abrem para aprender. Barnabé e Saulo passam um ano inteiro ministrando àqueles irmãos com intensa dedicação. E ali, esses irmãos, se você observar o verso de número 29, eles também eram conhecidos como alunos. Os alunos, é o que diz o verso de número 29. O verso 29 diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Às vezes a gente está tão acostumado, né, a esse nome discípulo, que a gente não captura o principal significado desse nome. O que quer dizer um discípulo, irmãos? Um aluno. E um aluno dedicadíssimo. Um aluno que empreende esforços em aprender. Um aluno que se dá tempo e dá energia da sua vida ao aprendizado. Esses irmãos, então,
chamados de alunos ou discípulos, e tendo como mestres Barnabé e Saulo, são irmãos que têm uma dedicação ao aprendizado. Eles têm uma conduta de maturidade na fé, uma conduta de imitação a Cristo, a partir do aprendizado, que esses irmãos são identificados como semelhantes a Cristo, como cristãos. Observe aqui, esses irmãos se dedicam com tal empenho ao aprendizado, ao ensino. Eles estão dando valor às palavras de Barnabé e de Saulo. Esses irmãos estão indo ao encontro dos seus mestres, estão buscando aprender. E o que esse aprendizado produz, irmãos? Frutificação, crescimento, maturidade. Tanto que, diz-nos o verso 26, esses irmãos são os primeiros a serem chamados de cristãos. É lá em Antioquia que, de tanto buscar imitar a Cristo, e de tanto buscar aprender a respeito de Cristo, as pessoas deram um nome a esses irmãos, passaram a chamar esses irmãos de cristãos. A palavra cristão quer dizer aqueles que são de Cristo, ou os que são do partido de Cristo, aqueles que seguem a Cristo. A grande questão aqui, eu diria assim, esse detalhe aqui sobre o que significa cristão, eu diria não é nem tão importante. A grande questão é, esses irmãos se dedicam de tal modo ao aprendizado, e buscam tanto imitar a Jesus na pregação do Evangelho, que as pessoas olham para esses irmãos e dizem, esses caras só falam de Cristo, por isso temos que chamar eles de cristãos. Esses caras respiram Cristo, vivem Cristo, de tal modo que não existe outra identificação desses irmãos, senão a de cristãos, aqueles que são de Cristo. A palavra de Cristo está tão constantemente nos seus lábios, a imitação de Cristo está tão evidente nas suas vidas, que nós podemos ver que essas pessoas só podem ser chamados de aqueles que são de Cristo, cristãos. Percebe aqui como esses irmãos são modelo para nós? Eles são modelo no desejo e na vontade de aprender. Eles querem continuar crescendo. Eles aproveitam da melhor forma possível a liderança que eles têm. Eles tiveram nada menos que Saulo, Paulo, o apóstolo, como seu líder. Barnabé, o filho da consolação, o homem de uma vida cristã inspiradora. Nós vemos aqui o texto bíblico dizendo que Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. Que coisa maravilhosa ter líderes como estes aqui. Mas eu estou olhando em princípio, em primeiro plano, para os irmãos. Os irmãos olharam para os seus líderes e disseram, não vamos perder a oportunidade de aprender. Vamos estar presentes no ensino de Paulo, vamos estar presentes no ensino de Barnabé, vamos crescer junto com esses nossos mestres, e nós queremos ser identificados como alunos, como discípulos, irmãos dedicados a aprender aquilo que Cristo nos ordenou. Estão comigo? Deu para pegar? Esses dois aspectos aqui, são os aspectos principais desse texto, nos quais nós vemos os cristãos de Antioquia como modelo para nós. Eram irmãos que anunciavam o Evangelho de Cristo, amavam fazer isso, conheciam o Evangelho, e se dedicavam a compartilhar o Evangelho. Eram irmãos dedicados ao aprendizado, não perdiam a oportunidade de aprender de Cristo. Enquanto seus mestres lhes estavam querendo ensinar, eles estavam querendo aprender. Eu me lembro que no início da minha fé, o primeiro pastor que eu tive, passei pouquíssimo tempo com esse pastor, pois logo mudei da região na qual eu me converti. Mas o primeiro pastor que eu tive, eu acho que já contei esse episódio aqui algumas vezes aos irmãos. Eu vinha estudando a Escritura, ali nos primeiros meses de fé, lendo a Bíblia, e aí eu estive numa vigília com o meu pastor e a nossa igreja, e lá na vigília, essa vigília funcionava assim, a gente tinha 1 hora de ensino, 1 hora de oração, 1 hora de ensino, 1 hora de oração, 1 hora de ensino, 1 hora de oração até iniciar o dia, geralmente é umas 6 horas, de meia-noite até às 6 da manhã. E eu me recordo que meu pastor ensinou alguma coisa sobre o Espírito Santo. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu tinha lido uma coisa diferente na Bíblia e parecia contraditório o que ele tinha ensinado.
E quando eu sentei com ele e perguntei, ele abriu um sorriso, irmãos. Pensa no sorriso que ele abriu. Por quê? Porque ele percebeu que eu estava lendo a Bíblia, né? Se eu estava fazendo uma pergunta sobre a Bíblia, é porque eu estava lendo a Bíblia. E pensa na alegria dele em me explicar. Ele ficou, acho que meia hora para me explicar um assuntozinho pequenininho, né? Me sentou ao lado e ficou explicando, com alegria, né? Esses irmãos aqui entenderam que precisavam se dedicar a aprender como discípulos. Imagine a alegria de Barnabé e de Saulo, né? Mestres que tinham irmãos que tinham desejo de aprender o Evangelho. E nisso aqui, queridos, todos nós devemos imitação. Somos discípulos de Cristo e, por sermos discípulos de Cristo, temos um eterno aprendizado enquanto cristãos. Há muitas coisas que nós devemos aprender. Muitas coisas que nós devemos aprender. E a minha pergunta a você aqui, a mim nesse momento é: você pode ser chamado de discípulo, meu irmão? Você pode ser chamado de discípulo de Jesus? Será que você pode ser chamado de aluno de Cristo? Alguém que se tem dedicado ao aprendizado a respeito de Cristo? A igreja, ela é especialmente uma escola, irmãos. A igreja, ela é especialmente um centro de formação. As reuniões públicas da igreja, o discipulado da igreja, a pregação na igreja, são um instrumento desse aprendizado de discípulo. E aí, você conhece de longe um estudante, não conhece? Ele tem sua agenda marcada pelo compromisso de aprender. O estudante aprende e exercita até que ele esteja apto ao seu ofício. O estudante corta as distrações que possam atrapalhar o seu aprendizado e ele prioriza a sua formação. Isto é um estudante, isto é um discípulo. Estão comigo? Eu pergunto para você: a sua agenda está marcada pelo aprendizado do reino de Deus? Olhe para a sua agenda semanal. Há bastante tempo dedicado ao aprendizado sobre o reino de Deus? Você tem cortado as distrações, as interrupções que poderiam prejudicar o seu crescimento no aprendizado das coisas que dizem respeito ao reino de Deus? Você tem se colocado ao lado de outras pessoas já hábeis nesse ofício, para exercitar junto com elas o crescimento nas coisas da fé, o crescimento na sua vida espiritual? Como você age em respeito à sua formação cristã? Você pode ser chamado de aluno, um aluno exemplar, um discípulo de Cristo? É nisto aqui que nós devemos imitar os nossos irmãos em Antioquia, especialmente. Porque esses irmãos só estavam anunciando o Evangelho porque eles ouviram do Evangelho, aprenderam sobre o anúncio do Evangelho com aqueles que já anunciavam e agora já estavam em condições de imitar esses seus mestres anunciando o Evangelho. E mesmo depois de terem crescido nessas coisas, continuavam aprendendo sobre o Evangelho de Cristo. Me diz aí, como é que está a sua agenda? Está como a agenda de um aluno de Jesus? Sua agenda é a agenda de um aluno de Jesus? De alguém dedicado? De alguém que se empenha? Que faz trabalhos de madrugada? Sabe quando a gente está na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, na escola até, né? Lá no ensino médio. Irmãos, eu esqueci, eu passei, por exemplo, na graduação eu já tinha feito isso algumas vezes, né? Mas especialmente no meu mestrado, eu perdi a conta de quantas noites eu virava escrevendo. Começava ali 6 da tarde e até 5 da manhã, estudando e escrevendo. Eu e uma pilha de livros ali ao meu redor, né? Estudando e escrevendo. Lá na própria instituição, na universidade, que eu fiz meu mestrado, eu perdi a conta de quantas vezes eu entrava na biblioteca às 10 horas da manhã e saía quando fechava, às 11 horas. É claro que o ensino de Cristo tem mais do que essa dinâmica de livro, de estudo ali particular, né? Embora tenha também. Mas lembre-se daquilo que eu disse, a escola de Cristo é a igreja. É aqui onde nós somos formados e consubstanciados, temos substância para nós crescermos na nossa fé. A ferramenta da escola bíblica dominical,
a ferramenta da pregação feita através do púlpito, e especialmente a ferramenta do discipulado. O nome já diz, né? Discipulado, estamos pegando os alunos de Cristo para lhes fazer semelhantes a Cristo. Essas são as ferramentas que Deus dá à sua igreja, a fim de que nós cresçamos em nos tornar semelhantes a Cristo. Eu perguntei para você, se você era um aluno, não é? Eu diria para você o seguinte: você pode saber se isto é o que você tem feito, e se tem corretamente feito, por 2 sinais que nós vemos em nossos irmãos em Antioquia. Você é um discípulo? Você diz, talvez eu seja, pastor. Então há 2 sinais que você pode olhar para si e identificar se de fato você tem feito isso da forma correta. O primeiro deles é se você tem imitado Jesus na pregação do Evangelho. E o segundo deles é se você tem imitado a Cristo na sua conduta de vida. Você tem crescido nisso? Em se tornar mais semelhante a Cristo? Você tem crescido em anunciar quem é Cristo? Então pode ser que você esteja num bom caminho de discípulo. Mas se falta alguma coisa a nós aqui hoje, queridos, entenda, falta nos tornarmos alunos. Se tem faltado alguma coisa em se tornar mais semelhante a Cristo, é porque tem faltado alguma coisa em você se tornar aluno, discípulo de Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão, ponha na sua agenda a prioridade do reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus diz respeito a buscar ser um aluno de Cristo, por toda a instrumentalidade que Deus tem colocado à sua disposição no corpo de Cristo, para você ser semelhante a Cristo. Aí você pode me dizer, pastor, eu nem sou cristão ainda, mas até mesmo a você, o Senhor Jesus diz, se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês se tornarão meus alunos, meus discípulos, e a verdade vai libertar vocês. Até mesmo você que não é cristão e talvez pense que essa conversa não diz respeito a você, ela diz respeito a você sim. Jesus se interessa por você sim. E você já até tem uma visão ao longe, né? Puxa, eu sei que eu gostaria de ser um cristão, eu gostaria de ser como algum cristão que eu vejo, eu gostaria de me achegar a Cristo, eu gostaria de ser um seguidor de Cristo. Pois isso começa sendo um aluno de Jesus. E essa aqui é a escola de Cristo, entende? A igreja é a escola de Cristo. É aqui que você se torna um aluno de Jesus. É aqui que você começa a ouvir as palavras de Jesus. É aqui que essas palavras começam a transformar você. Portanto, se você ainda não conhece Cristo, dedique-se, comece a querer ser um aluno de Cristo. E se você já é cristão, meu irmão, pelo amor de Deus, faça como estes irmãos em Antioquia. Dedique-se com disciplina de um aluno. Amém, irmãos? Olhe para o que você fez lá no seu ensino médio, olhe para o que você fez lá na sua faculdade, na sua pós-graduação. Lembra o tanto de energia que você gastou? Pois dedique mais. Dedique mais energia do que o que você já gastou até hoje, para crescer em Cristo. E aqui entra essa perspectiva, né? Qual é a sutil diferença entre discipulado e esse aluno, né? O ensino tradicional, irmãos? É que no discipulado, você não tem apenas, aqui na igreja, sendo um discípulo de Cristo, você não tem apenas o ensino dito, o ensino da lousa, o ensino de uma palestra, o ensino de uma pregação. Na igreja você também tem o ensino da vida na vida. A convivência com os irmãos na fé, que nos instruem pelo exemplo deles mesmos, de como eles vivem Cristo, como nós devemos aprender de Cristo. Uma das fases de maior progresso no meu crescimento espiritual, foi uma fase onde eu caminhava ao lado com o meu pastor. Eu tinha ali 16, 17, 18 anos, caminhando com o meu pastor, aprendendo da pregação do meu pastor, e sendo discipulado pelo meu pastor na vida dele, vendo como ele seguia Cristo. E aqui, a palavra discípulo carrega isso também, o aprendizado do que ouvimos e somos ensinados, por exemplo, na pregação, na escola dominical,
mas também daquilo que nós vemos na vida dos nossos irmãos, e especialmente no discipulado, no caminhar junto, no conhecer os nossos irmãos. Amém, queridos? Portanto, pelo amor de Deus, olhemos para esses irmãos que são um modelo para nós e queiramos ser como eles, né? Engajados na missão e engajados em aprender. Além do modelo dos cristãos de Antioquia, nós temos o modelo da liderança de Antioquia, que era uma liderança sensível para perceber a ação de Deus e uma liderança capacitadora. Esses eram os dois aspectos principais que nós vemos nesse texto aqui sobre a liderança daquela igreja e o que nós também devemos buscar ser, enquanto servos de Cristo, líderes no corpo de Cristo. Observe aqui o modelo dessa liderança sensível para perceber a ação de Deus. Olha o que diz o verso de número 23. O verso diz assim: Este Barnabé, né, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Bom, irmãos, certamente essa era uma igreja muito bonita, mas não era uma igreja perfeita, né? É uma igreja que estava nascendo, que ainda requeria muitas coisas a serem ensinadas. Mas Barnabé era um homem que olhava a coisa boa, que olhava o bem, né? Sabe, pessoas que olham o bem, que olham a virtude, que olham aquilo que é louvável? Olha o que o texto bíblico diz, que ele viu a graça de Deus na vida daqueles irmãos, e ele se alegrou com isso. Uma liderança que é sensível para perceber a graça de Deus, a ação de Deus no meio do povo de Deus. Sim, aquela igreja não era uma igreja perfeita, era uma igreja que precisava de crescimento, tanto que Barnabé vai se dedicar ao ensino daquela igreja. Mas é importante ver o que Deus já está fazendo, olhar pelo olhar da graça de Deus para os nossos irmãos, e nos alegrarmos com isso, e valorizarmos isso, valorizarmos o que Deus já está fazendo. Tem pessoas que só veem o que não tem, não é verdade? Não é assim? Tem pessoas que só veem o que falta, tem pessoas que só veem o que está errado, né? Tem líderes que só criticam, né? A gente precisa de correção de vez em quando, mas só correção, né? Só correção tem alguma coisa errada aí, né? No olhar de quem vê, né? É importante que nós olhemos e observemos aquilo que Deus já está fazendo. Barnabé vai para aquela cidade, vai encontrar aqueles irmãos em Antioquia, e eles não tinham alguém que lhes ensinasse. Ele observa e diz: caramba, essa igreja não tem ensino. Ele vai encontrar aqueles irmãos em Antioquia, e aqueles irmãos, por exemplo, não estavam conectados com a igreja de Jerusalém, tanto que precisaram mandar alguém de Jerusalém para lá. Ele poderia ter pensado: nossa, que irmãos rebeldes, vivendo a vida cristã sozinha, né? Ele poderia ter enumerado diversas faltas aqui na vida desses irmãos, mas não, pelo contrário, ele olha para aqueles irmãos e fala: caramba, esses irmãos estão anunciando Cristo, pessoas estão se achegando a Cristo, talvez nem saibam fazê-lo tão corretamente, mas o estão fazendo. Eles amam a Cristo, esses irmãos, e ele vê esses irmãos com esse desejo de anunciar Cristo, e ele diz: que bom isso, que coisa maravilhosa é olhar para esses irmãos e ver esses irmãos dedicados assim. Eu já tive líderes, por exemplo, que eu e algum grupo de irmãos, né, fazendo cumprindo alguma estratégia de evangelização, de pregação na rua, recebemos críticas, né, desses líderes nossos, né? Ao invés de dizer: caramba, vocês podem até estar errando aqui, mas que coisa boa que vocês estão fazendo isso, vamos melhorar por aqui, né? Não, às vezes a gente tem lideranças que apenas apontam, né, que criticam, né? Não, Barnabé não era assim. Ele era sensível para perceber a graça de Deus. Deus estava no meio daquela igreja, fazendo coisas graciosas na vida daquela igreja. O Espírito de Deus estava operando na vida daquela igreja. E isso é importante demais nós também imitarmos em Barnabé. Aprendermos a olhar o bem, aprendermos a olhar o que é bom. Há pessoas que olham para um quadro branco e apontam para
um pontinho negro, né? Aquele quadro tem uma pontinha negra ali, tem um pingo, tem uma gota de tinta fora da cor do branco, né? Ao invés de olharem para todo o mais, né, que está se apresentando ali. O branco que se manifesta muito mais evidente do que qualquer outra pinta ou sujeira ou mácula ou ruga, né, que possa aparecer. E sim, a igreja nunca será perfeita. Nunca será. Tá? Nem a igreja de Antioquia, depois da sua plenitude, nem ali ela era perfeita. Mas já é possível ver a graça de Deus operando na vida dos nossos irmãos. E nós devemos nos alegrar nisso. O Senhor tem feito uma obra gloriosa na sua igreja. E aqui, no nosso meio, Deus tem estendido a sua mão de forma graciosa. E nós precisamos nos alegrar por isso. Nós, líderes, precisamos nos alegrar por isso. Contar as bênçãos de Deus em nossas vidas. As manifestações da sua graça no meio de nós. Sim ou não, irmãos? Precisamos nos alegrar muito por isso. Pelas coisas que Deus já tem feito. Antioquia não era ainda a potência que ela viria a ser, mas ela já manifestava a graça de Deus em seus dias, enquanto Barnabé fora visitá-la e se estabeleceu como seu líder. Uma coisa graciosa, irmãos, por exemplo, eu tenho ouvido irmãos que têm compartilhado comigo pessoalmente, que compreenderam o Evangelho e agora se sentem assegurados da sua salvação. Que coisa maravilhosa, né? Ouvir irmãos aqui do nosso meio, que às vezes vão na minha casa, sentam lá no meu gabinete, conversam comigo e falam: pastor, agora eu entendi o Evangelho, pastor. Agora eu estou convicto do que Cristo fez por mim. Agora eu tenho certeza e convicção da minha vida eterna. Isso se chama graça de Deus se manifestando, irmãos. Alguns dias atrás, eu tive a preciosa alegria de eu vi a minha filha cheia do Espírito Santo aqui no culto nosso. Sabe que coisa preciosa? O Espírito de Deus nos enchendo. O Espírito de Deus enchendo a minha filha aqui no culto nosso. Depois ela me compartilhou que outro coleguinha aqui da igreja havia compartilhado uma experiência espiritual poderosa em casa, no banheiro, né? Que coisa maravilhosa, as nossas crianças orando a Deus no banheiro, adorando a Deus no banheiro, ouvindo a palavra de Deus e sendo cheias do Espírito Santo de Deus, irmãos. Isto é a graça de Deus se manifestando em nosso meio. Eu tenho visto aqui adolescentes nossos assumindo um compromisso de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de servir a Cristo, né? Estão ouvindo o Evangelho, estão respondendo o Evangelho. Eu tenho visto no nosso meio irmãos começando a dar testemunho, que estão compartilhando o Evangelho aqui, estão compartilhando o Evangelho acolá, que às vezes tentam falar uma coisa de Cristo aos seus amigos, que tentam falar algo de Cristo aos seus familiares. O que é isso, irmãos? A graça de Deus se manifestando. Eu tenho visto irmãos amadurecendo na fé através do discipulado. Irmãos que, há alguns anos atrás, assim que cheguei aqui, numa mesma situação, teriam agido assim explosivamente, e que agora, passando por situações semelhantes, já não tem mais essas coisas, né? Estão se tornando mais semelhantes a Cristo. E isso é a graça de Deus agindo no nosso meio. E como é importante que nós vejamos a graça de Deus agindo no nosso meio, irmãos. Vejamos o Espírito Santo de Deus operando nas nossas vidas. E valorizemos e nos alegremos por isso. Graças a Deus, meu irmão. Então, vem aqui algumas considerações importantes. Se você tem visto, né, a graça de Deus operosa na vida do seu irmão, se alegre por isso. Às vezes nós olhamos apenas para aquilo que ainda não é, né? Mas olhe para aquilo que já é. Olhe para aquilo que Deus já tem feito. Entende? Se alegre pelo que Deus já tem feito. O que não é, sabemos que há muitas coisas que nós ainda não somos. Que nós não somos ainda, mas nos tornaremos quando Cristo vier. Mas Barnabé era alguém que se alegrava por aquilo que Deus já vinha. Então, mesmo você que ainda não é cristão, mas está começando a ser atraído pela palavra de Deus, isso mostra que a graça de Deus já está se manifestando a você. Às vezes a pessoa não entende, né, que ela não tinha
ela não tinha nenhum prazer, nenhuma vontade de estar no meio dos crentes, né? De ir para um grupo onde as pessoas anunciavam o evangelho, de repente estar numa igreja, né? Eu me lembro que eu tinha assim um certo afastamento das coisas de igreja, né? Mas aí de repente você já se vê, né, vindo para participar da reunião, ouvindo a palavra de Deus através dos irmãos. Isso também já é a graça de Deus se manifestando a você. Já é Deus se manifestando a você e atraindo você a Ele. E nós devemos nos encorajar mutuamente pelas coisas que Deus já tem feito. Se Barnabé era um líder que se alegrava e que por isso encorajava os irmãos, inclusive o nome Barnabé quer dizer filho da consolação, a ele foi dado esse nome, né, pela sua postura. Barnabé era alguém que dizia, muito bem, que bom, vamos lá, continue. A pessoa errava aqui e acertava ali, ele dizia, olha, você errou, mas vale a pena continuar. Você errou aqui, mas a graça de Deus te fez acertar ali. E é exatamente a postura que nós precisamos ter como filhos de Deus, irmãos. Valorizar aquilo que Deus já tem feito em nosso meio, aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Às vezes nós olhamos uns para os outros e você só enxerga o defeito do seu irmão. Pelo amor de Deus, seja um Barnabé. Veja aquilo que já mudou. Veja o Espírito Santo de Deus na vida do seu irmão, já transformando ele, já operando na vida dele, já o fazendo um pouquinho mais semelhante a Cristo. Amém? Amém, irmãos? E eu vou fazer um pedido a vocês aqui especial. Especialmente aqueles que estão se achegando a Cristo. Que nós usemos aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Seja um filho da consolação, do encorajamento a estas pessoas. Você se lembra de você? Eu me lembro de mim, quando eu comecei a chegar a Cristo. Como é difícil, irmãos, eu parecia um alienígena entrando dentro da igreja, né? Eu me sentia um bicho do outro mundo, entrando ali no meio daqueles cristãos, né? Ou indo a um grupo onde os cristãos estavam. Eu me sentia um bicho do outro mundo, né? Como são importantes pessoas que nos encorajam, que dizem para a gente, nossa, que bom que você está aqui, estou muito feliz por você estar aqui, né? Estou muito feliz por você estar começando a conhecer a Cristo, por você estar começando a conhecer o Evangelho, continue, isso é muito bom realmente, é o que você mais precisa para a sua vida. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, meus irmãos, é que nós já estamos começando a melhorar nisso, né? Que bom, né? Eu me lembro dos primeiros cultos que eu estive aqui, tinha 1 ou 2 visitantes, quando acabava o culto e a pessoa ia embora, ninguém olhava para essas pessoas. Eu tinha que sair correndo aqui do púlpito lá fora, às vezes a pessoa já estava na esquina, para pelo menos dizer um oi, boa noite, obrigado por você ter vindo, né? Já começamos a melhorar, não é? Mas eu vou ficar feliz no dia em que eu vi os irmãos fazendo fila. É fila, irmãos. Eu não vou embora antes de dar um abraço, antes de dizer um bem-vindo, antes de pegar um nome para orar, as pessoas que têm vindo ao nosso encontro. É o que eu espero. Amém, irmãos? Amém. Vou pedir, eu geralmente não faço isso não, mas vira para o seu irmão e diz assim para ele, deixa de ser besta. Repete para o seu irmão, deixa de ser tímido. Né? Não, mas é para falar mesmo, é um exercício. Por favor, olhe para o seu irmão, diga para ele, deixa de ser tímido. A nossa fé é comunicada, irmãos. A nossa fé é comunicada. Eu vou dizer para você, eu já fui tímido. Eu já fui tímido. Mas, sabe, a gente tem que fazer um exercício. Por que eu comecei a fazer esse exercício? Porque Jesus amava as pessoas a quem Ele queria salvar, e por isso Ele se comunicava a elas. Nós precisamos nos comunicar às pessoas a quem Cristo quer salvar. E só um boa noite, que coisa boa, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui no nosso meio, só isso já é um início. Vamos começar por aqui? Vamos começar? Vamos começar com as pessoas que têm vindo nos visitar? Seja um filho da consolação. Amém? Além de essa liderança ser um modelo, porque ela era uma liderança que via a graça de Deus na igreja, ela também é um modelo, porque ela era uma liderança capacitadora.
Observe o que diz o verso de número 16, quando nos fala que Barnabé e Saulo ensinaram aqueles irmãos por cerca de 1 ano. Aquela liderança entendia que tinha um importante papel de capacitar os irmãos para serem semelhantes a Cristo, de capacitar os irmãos para o cumprimento da missão, de despertar vocações de ensino, de treinar os membros, de organizar conteúdo e currículo, e de acompanhar o crescimento daqueles irmãos. Irmãos, não é comum encontrarmos lideranças capacitadoras, tá? Quem tem fé aqui há 10, 15, 20 anos, 30 anos, sabe disso. Não é comum encontrarmos lideranças capacitadoras. Por isso, Barnabé e Saulo precisam ser o modelo para nós, porque eles ensinavam com zelo, ensinavam com dedicação, eles coordenavam a igreja para que a igreja estivesse sob um currículo de aprendizado, aprendendo a fé densamente, aprendendo a imitar a Cristo no dia a dia, e por isso aquela igreja venha se tornar tudo que ela venha a ser, muito em breve, em todo o seu potencial, porque ela tinha uma liderança capacitadora. Bom, se tem um lado dos alunos que devem desejar aprender, obviamente tem um lado dos mestres da igreja aqui, que devem ter a dedicação em ensinar. A pregação da palavra de Deus é a mais importante ferramenta para formar e moldar o povo de Deus. Porque na pregação é Deus que reina sobre o seu povo e fala ao seu povo a sua palavra. É claro que muitas vezes alguém se assoma ao púlpito e fala qualquer coisa menos a palavra de Deus, né? Eu espero que você já tenha aprendido a filtrar isso. Há pessoas que pregam o texto bíblico e, a pretexto, leem um versículo, mas eles deixam aquele versículo tão logo iniciam a pregação e nunca mais voltam, né? Eu já contei para vocês que eu geralmente digo para os meus alunos de homilética que tem pregadores que eles começam no Gênesis e terminam embriagados, montados na besta do Apocalipse, né? Um pregador embriagado, montado na besta do Apocalipse. Ele fala de tudo, menos da Escritura, ele expõe tudo, menos a palavra de Deus. Mas como é bom quando a igreja tem uma disciplina de ouvir a palavra pregada, quando aquilo que é dito através da Escritura, através de uma exposição da Bíblia, uma correta interpretação da Bíblia. Porque quando a palavra de Deus é pregada, meu irmão, é Deus quem fala com você. Deus escolheu um meio de reinar sobre a sua igreja, disse Calvino, através da exposição da Escritura. E Calvino estava certíssimo. É a pregação da palavra de Deus legítima, fidedigna, que através dela Deus reina sobre o seu povo. E certamente Barnabé e Saulo usaram desse expediente para capacitar a igreja. Nós temos também o discipulado na igreja, que é outra ferramenta de capacitação da igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você está perdendo 50% da sua vida cristã, se você não está no discipulado. Pastor, eu sou assíduo na escola de Cristo, ouvindo a pregação do Evangelho. Pastor, eu sou assíduo à escola dominical, na pregação, ouvindo o ensino da Escritura. Mas se você não está no discipulado, você está perdendo 50% da sua jornada de fé. Eu ouso dizer isso, porque no discipulado nós temos uma convivência do ensino, nós temos um aprendizado relacional. Portanto, não negligencie essa jornada. E certamente, como eram chamados discípulos aqueles irmãos, eles foram discipulados. Aqui, por exemplo, nós temos um currículo para as nossas crianças. Sabe que nossas crianças têm um currículo? Isso é bom, é bom que os pais saibam disso. Inclusive, eu tive uma reunião com os pais recentemente. Há lugares onde você tem uma lição para a criança, ali a cada 3 meses estão debatendo o que a gente vai ensinar para as crianças, o que a gente vai ensinar para as crianças. Nós temos um currículo durante toda a infância das nossas crianças, aqui na igreja. Temos um novo projeto a desenvolver com as nossas crianças de catecismo. Nossos filhos serão catequizados num projeto chamado Catecismo Nova Cidade. Aqui você tem a oportunidade de aprender a evangelizar, irmãos.
Em quantos lugares você tem a oportunidade de aprender a evangelizar? Tem uma formação para ser evangelizado, tem instrução para ser evangelizado, você tem ensino sobre evangelização. Aqui você tem uma escola de Cristo, porque os líderes dessa igreja entendem que o principal papel deles é capacitar vocês, para que todos nós cumpramos a obra do ministério. A igreja de Antioquia é um modelo para nós, e nós devemos prosseguir em crescer nisso. Por isso, é exatamente aqui que nós devemos entender que, meu irmão, se hoje você tem essa oportunidade de aprender, não despreze isto. Entende? Imagine você que tenha ganho uma bolsa, né? Você ganhou uma bolsa, seu sonho era fazer uma faculdade. Nunca teve acesso a uma faculdade. Ou talvez até tivesse alguma faculdade, mas não tinha recursos para estudar lá. E de repente você ganha uma bolsa, né? Você tem ali um excelente corpo acadêmico, você tem ali um excelente lugar de aprendizado, com exercício do aprendizado, para você vir a se tornar o profissional que você deseja, que você precisa e quer ser. Mas imagine que, tendo recebido essa bolsa, você simplesmente a despreze, a ignore, a deixe de lado. A bolsa está disponível ainda, mas pode ser que, em algum momento à frente, ela não esteja mais. Portanto, por favor, meu irmão, os nossos professores se dedicam ao estudo, por exemplo, na escola dominical. Temos escola dominical todos os domingos, para que você possa crescer em Cristo. Você sabia que não é fácil, irmãos, preparar uma aula de escola dominical? Né? Não é fácil. São horas de dedicação, de ensino, de estudo. Por quê? Porque os líderes que ministram na escola dominical entendem que eles têm um papel capacitador na sua vida. Todos os instrumentos de ensino que nós temos na igreja, todos os líderes de discipulado, de evangelismo, escola dominical, são pessoas que se dedicam àquilo que estão fazendo, a fim de que você possa receber aquilo que você tem direito. Você, como filho de Deus, tem o direito de aprender as coisas celestiais, e a liderança dessa igreja tem se dedicado com zelo para lhe ensinar o melhor possível. Amém? Então dê graças a Deus pela sua liderança e se dedique a estudar com estes irmãos que amam você. Amém, queridos? Bom, a igreja de Antioquia foi uma igreja modelo para nós, queridos. E o que nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja modelo. Amém? É o que nós queremos ser. Somos tudo o que gostaríamos de ser? Ainda não. Mas já há evidências da graça de Deus em nós operando? Graças a Deus por isso, né? O Espírito Santo de Deus está operando no meio de nós. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. E eu quero focar aqui em 2 compromissos. Quero chamar você a assumir 2 compromissos diante de Deus. O primeiro dele com os líderes. Que você, enquanto líder, possa suplicar a Deus para ser alguém encorajador e capacitador. Amém, meu irmão? Que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, me faz alguém encorajador. Me faz alguém que olhe a graça e veja a graça de Deus na vida dos meus irmãos. Que eu possa valorizar aquilo da graça de Deus que está sendo operada na vida dos meus irmãos. Que o Senhor retire de mim toda a murmuração dos meus irmãos, todo o falatório, que o Senhor retire de mim, se em algum momento eu tenho olhado só para aquilo que ainda não é virtude nos meus irmãos. Você que é líder, eu quero orar por isso em você. Queria que você fizesse um compromisso diante de Deus de ser um encorajador e um capacitador. Ore por isso. E você, meu irmão, que é membro dessa igreja, ou mesmo que não seja membro, e que nem seja cristão, mas que ainda não entendeu que você precisa ser um aluno de Cristo, que não se tem dedicado como aluno, eu quero chamar você hoje a um compromisso de se tornar um aluno, um compromisso de se tornar um discípulo, de colocar eu vou chamar de o filé, né? A gordura, o filé da sua agenda, o seu tempo de dedicação e aprendizado em ser discípulo de Jesus. Vamos orar por essas coisas? Põe a sua mão no seu coração. Peça ao Senhor que te faça um discípulo dedicado, um aluno dedicado, que tire a preguiça de você,
e permita que você possa crescer para a glória dele. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela graça que o Senhor já tem manifestado no meio de nós. Obrigado por ver no meio dos meus irmãos, o Senhor lhes transformando, o Senhor lhes santificando, o Senhor derramando o seu Santo Espírito sobre os meus irmãos, o Senhor fazendo os meus irmãos amarem mais a Cristo, conhecerem mais a Cristo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a mim e à liderança dessa igreja, dia a dia, graça. Que nós vejamos a Tua graça operante no meio da vida do Teu povo, e que isso nos faça, Deus amado, alegrar-nos pelo que o Senhor tem feito. Sim, nós queremos ainda chegar àquilo que o Senhor mesmo tem descrito na Tua palavra, mas nós já queremos Te dar graças pelo que o Senhor tem feito até aqui no meio de nós. Eu quero pedir também, Senhor, sobre nós que temos sido negligentes, nós que não temos nos dedicado como alunos, nós que não temos empreendido energia e tempo, Senhor, em nos propormos a aprender as coisas do reino de Deus, ouvindo Tua palavra pregada, como alunos da escola dominical, como participantes do discipulado. Eu te peço, Senhor, dá-nos compromisso hoje, para que nós possamos, olhando para estes irmãos de Antioquia, querermos ser seus imitadores, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem ensinado, obrigado pelos líderes que têm se dedicado a trazermos a Tua palavra, que o Senhor possa lhes abençoar ricamente, que o Senhor possa continuar a lhes dar dedicação, Senhor, ao ensino da Tua palavra, ao cuidado pastoral no discipulado, e que assim nós continuemos a crescer em Tua graça. E eu te peço, Senhor, faz-nos, por favor, um modelo para o nosso tempo, em nossa cidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe.